ainda mais quando a gente fala de HIV, estão sempre relacionados, ainda estigmatizados em relação à comunidade LGBTQIAPN+. E quando a gente fala especificamente sobre HIV, qual que é a realidade dessa comunidade, doutor Álvaro? Olha, a gente ainda acha que HIV é uma doença que só vai atingir homem que faz sexo com homem. Até hoje se acha isso. E no Brasil, por exemplo, mulheres cis, pessoas trans, têm casos de HIV e quantidade de casos que é numericamente muito expressiva. Então a gente precisa falar de prevenção não só para homem que faz sexo com homem, mas também para outras populações, né? E quem que fala isso, né? Precisa de campanha de esclarecimento. A gente sente muita falta do Ministério da Saúde nos últimos anos, não precisa nem falar dos últimos anos, né? Que foram anos invisíveis para falar de ST na gestão anterior, mas a gente tem que trazer o assunto de novo para os meios de comunicação. Usar influenciadores digitais. Hoje, por exemplo, o vizinho nosso aqui, o Peru, fez uma campanha de PrEP, de prevenção de HIV, que chamou todos os influenciadores digitais do país para falar com todas as tribos. Todas. Então existe representação também no discurso, e isso não existe no nosso país, infelizmente. Faz muito tempo que a gente não vê uma campanha criativa, inclusiva. No Carnaval, por exemplo, agora, a gente teve uma fala de PrEP que durou 10 minutos na campanha do Ministério, 10 segundos, na verdade, no ministério, na voz do Ministério. Isso é muito ruim, porque as pessoas nem sabem. Por exemplo, o acesso à prevenção hoje em São Paulo e no Brasil. São pessoas brancas que moram nos Jardins, que têm entre 20 e 40 anos. Homens gays brancos. E a gente torna o resto da população completamente invisível para a prevenção. Aí os indicadores pioram nessa população. Quando eu estou de plantão lá no Hospital das Clínicas, eu recebo um menino preto, gay, com diagnóstico de HIV, porque não sabe nem que existe PrEP. Quem falou com ele sobre isso? Ninguém. Então, existe uma disparidade de acesso à informação muito grande. Por isso que a epidemia se concentra em grupos específicos. E se a gente não mudar o nosso discurso, a gente vai continuar vendo o caso de HIV concentrado num grupo de pessoas só. Isso é uma realidade, precisa ter campanha, né? Precisa falar sobre o assunto, né? Tem uma pergunta aqui do chat, mas eu queria ler um comentário que acho que faz muito sentido com isso, né? O Gabriel, ele tá falando que ele tem primos héteros que nunca fizeram o exame pra saber se podem ter ou não HIV. E isso mostra muita coisa, né? Que os homens cis héteros acham que eles não vão ser o hétero é invulnerável. Hétero é invulnerável. Hétero não pega nada. Imagina a doença que só vai atingir... Nem tem comportamento de risco também. Imagina, né? Nunca. E a mulher cis também, a mulher cis, ela é casada, monogâmica, ela nunca vai pegar IST. Imagina, não vou fazer nem teste nela. E aí, de novo, a gente pega diagnósticos tadios de HIV, pessoas que nunca tiveram a oportunidade de serem testadas, né? Mas, e a gente está falando de HIV aqui porque é uma epidemia bem preocupante, mas falando da ginecologia, eu vejo clamídia, gonorreia e sífilis o tempo todo. A clamídia e a gonorreia levam à infertilidade, levam à impossibilidade de gestar. Então, mulheres cis, hétero, casadas, elas acham que elas estão imunes. E aí só vão descobrir que tiveram essas doenças quando elas vão querer engravidar e elas não conseguem engravidar porque tiveram destruição das tubas uterinas por causa da clamídia ou da gonorreia. E é aquilo que você falou, são infecções sexualmente transmissíveis porque nem sempre você tem sintoma dessas doenças. Exatamente. Então, você ter dor abdominal, você ter um corrimento com cheiro, cor diferente, esse é o óbvio. Mas e as pessoas que não sentem nada e estão passando para frente, porque não se protegem, estão sofrendo a ação dessas bactérias e não se tratam, e ficam com essas repercussões para o resto da vida. Perfeito. E não vai matar, como o HIV, não é estigmatizar, não tem nada disso, mas causa tantos problemas quanto. Perfeito. E ninguém fala sobre esse assunto, e não é testado. Quando mais fazer faz só um Papa Nicolau e não faz uma testagem completa, dependendo do comportamento do paciente. Então é isso, você tem que fazer um apanhado de como é esse hábito sexual dos pacientes. E para isso você tem que perguntar. E os médicos não perguntam. Eles não sabem nem como introduzir essa pergunta. E pergunta o que gosta de fazer. O que se usa preservativo sexo anal, vaginal, se usa drogas recreativas do chamado chemsex. Eu preciso entender que nicho de vulnerabilidade aquela pessoa tem para eu atuar em prevenção. E precisa precisa orientar. Olha, você está dentro de uma situação, muitas vezes, de alto risco. Beleza, vamos tentar melhorar. Tomar PrEP, tomar vacina. Eu não estou falando para você parar de fazer as coisas que você curte do ponto de vista sexual, mas reduz o dano, né? Diminua o risco, isso é super importante, né? Mas, de novo, a gente tem muita dificuldade de falar para o público-alvo, né? De chegar nessas populações. Por exemplo, adolescentes.
Adolescentes é uma coisa que a gente não fala. Eu ia até fazer uma pergunta sobre isso. Antes de eu fazer uma pergunta falando sobre os adolescentes, a gente recebeu um superchat perguntando para você falar um pouquinho sobre indetectável, se é igual a intransmissível. Foi isso mesmo? Isso, eu não consigo ler tão bem. Em relação ao A HIV. pessoa que perguntou, dá um beijo na boca dessa pessoa. Porque Diego já ganhou, Diego já chegou ganhando beijo na boca. Olha, porque assim, o estigma para quem vive com HIV, quem vive com HIV sofre um estigma horrível. Até hoje, depois de 40 anos da descrição dos primeiros casos lá nos anos 80. E por que isso mudou a história da HIV? Eu lembro de dia quando estava num congresso que uma ativista levantou e falou assim: vocês médicos todos aqui, ó, eu vou dizer um negócio para vocês. Vocês têm que falar que é indetectável e intransmissível. Mas o que significa isso? Quem vive com HIV e que toma remédio lá, os antirretrovirais, o antigo coquetel, que hoje no coquetel não tem nada, porque é um comprimido, 2 comprimidos, e tá lá bonitinho, fazendo os exames, ele chega num nível de vírus no sangue que a gente chama de indetectável. Ou seja, essa pessoa não transmite HIV na atividade sexual, mesmo se ela tiver uma atividade sem preservativo ou com ejaculação, ela não vai transmitir. E por que isso é tão importante para a população que vive com HIV? E empodera essas pessoas a ter uma vida sexual tranquila, terem relacionamentos soro diferentes. A vida continua para essas pessoas, elas podem construir famílias, mulheres podem engravidar, tudo é possível para quem vive com HIV. Então, quando você fala que é indetectável e intransmissível, tira aquele medo, olha, se eu tiver atividade sexual com alguém com HIV, eu vou pegar. Você não vai. Aliás, é a parceria mais... Olha que paradoxo. Você tem uma parceria que vive com HIV que está indetectável, é a pessoa mais segura para você não adquirir o vírus HIV. Olha aqui, as pessoas não falam isso, né? Isso empodera essas pessoas para realmente ter uma vida sexual do jeito que elas gostariam de ter e devem ter, né? Então isso é bem importante. Parabéns pela pergunta, quem perguntou. Sim, foi o Diego Lippert. Eu tinha uma pergunta que era sobre essa questão que você estava falando sobre os jovens, né? Eu participei do lançamento de um projeto para entrar em contato com os jovens, que foi em 2019, que era da Amanda Selfie. Que legal. Que era uma robô, né? Que foi criada pela UFMG, pela USP e a UF Bahia. Que era exatamente para poder... Quando um jovem for pro rolê, fazer alguma coisa, ter aonde perguntar exatamente, porque essa conversa não existe dentro de casa. Ainda existem outros projetos parecidos com a Amanda Selfie. A Amanda Selfie ainda roda ou não? Como que é isso? Porque eu lembro que nessa época era no Facebook. Ela era um robô, um bot no Facebook. Foi bem legal ter participado desse lançamento e realmente entender como a gente não chega no jovem, né? Pois é, a Amanda Selfie foi fantástico esse projeto super famoso no mundo inteiro. O Brasil foi pioneiro, mas é o grande problema. O jovem se fala com o jovem da forma com que ele precisa falar com o jovem, na linguagem dele. Então, quando você constrói uma inteligência artificial, um robô, que fala no pajubá, na linguagem, falando mais ou menos o que o jovem quer escutar, ele vai se identificar e ele pode incorporar aquilo, né? Porque na escola não se fala. Se um professor falar alguma coisa sobre vida sexual, ele é expulso da escola. Sim. Né? Ainda mais falar de sexo gay, sexo de mulheres que fazem sexo com mulheres. Isso é um assunto tabu no último. Lembra quando quiseram fazer uma cartilha aqui no Brasil sobre o bafafá que isso foi? Sim. Totalmente desnecessário o bafafá. Se tivesse uma cartilha que falasse sobre prevenção para populações específicas, talvez o indicador de HIV e de outras ISTs tivesse melhorado. Então, eu acho que para o jovem, precisa ter uma comunicação totalmente diferente. Hoje, o jovem vai consumir rede social, TikTok, Instagram, precisa entrar nessas redes sociais, falar numa linguagem muito adequada para essa população, senão a gente vai ter jovens começando vida sexual, não sabendo que existe PrEP. Por exemplo, a PrEP, pouca gente sabe disso, é liberada para pessoas acima de 15 anos que pesem acima de 35 quilos. Agora, que família fala sobre prevenção PrEP com os adolescentes? Que pai que conversa, né? Imagina um pai com filho gay, com filho trans. Como é que conversa sobre esses assuntos? Não conversa, ele aprende em rede social, ele aprende no mundo, no dia a dia. Às vezes aprende pegando um IST, que é mais triste. Né? E a gente tem dados sobre isso, né? O Ministério da Saúde, ele apontou que teve um aumento no número de casos de HIV justamente entre jovens de 15 a 29 anos, né? Como que a gente consegue, então, trabalhar melhor pensando isso? Se não tiver algo do governo, se a escola não fizer, como que a gente, sociedade, comunidade, pode talvez conversar com esse jovem? Eu acho que a gente tem que entrar em coletivos. A gente precisa entender aonde estão as populações, programas sociais, para populações vulneráveis, talvez, aliar programas sociais com programa de prevenção. Ter, sim, participação no Ministério da Saúde, poder trazer o papel de líderes comunitários que vão para esses lugares com um lugar de fala para falar assim, sobre alguns assuntos. Eu acho que essa é a solução para a gente tentar minimizar esses indicadores, talvez, que vão piorar nessa população mais jovem. Né? Eu acho que os projetos sociais... Trabalhos voluntários. Tem muitas ONGs que oferecem vagas de trabalho voluntário
para médico, inclusive, se a gente tem um pouco de tempo, eu participava da Casa 1, trabalhei na Casa 1 acho que uns 4 anos como médica voluntária na Casa 1. Foi uma grande escola. A Casa 1, para quem não sabe, é uma ONG que recebe e acolhe e abriga LGBTQIAP+, expulsos de casa até os 24 anos, eu acho. Sim. É dos 18 aos 24. E aí, então, recebe e aí ajuda na documentação, na formação, entrada na escola, entrada em cursos profissionalizantes. Então, vai dando um direcionamento na vida desse jovem. Então, é um grande projeto. Então, é isso. Como que a população civil pode ajudar? Sim. Entrando em trabalhos voluntários e juntando como sociedade civil. Eu acho que um dos maiores problemas quando a gente fala de IST é a culpa católica. Nossa, sim. Meu Deus, eu peguei IST. Você é culpado, é bem feito, você é castigo de Deus. Aí eu falo que às vezes chega o usuário no serviço com IST assim, ó. Ele se encurva inteiro, como se ele tivesse feito a pior coisa do mundo. Criatura, quem tem vida sexual pode pegar IST, qualquer um. Para com isso. Vamos deixar de trazer essa coisa de culpa, de medo. E aí a pessoa não se testa. A pessoa não quer ir no local, ela é mal acolhida, se julga comportamento. A culpa também é do profissional de saúde, que alguém quando fala, eu tenho tantas parcerias sexuais, nossa, tudo isso, que horror, bem feito, pegou mesmo, entendeu? Mas então, também você queria o quê? Você queria o quê? Essa é a pior fala para o usuário. O usuário, ele pisa no serviço, ele nunca mais volta. Então, você afasta a pessoa da linha do cuidado, da testagem, de falar sobre PrEP. Então, assim, é culpa nossa também um pouco. De como não chegar errado nessas populações. Todas as populações. Precisa entender que as populações são diferentes, têm comportamento sexual diferente, têm vida sexual diferente, e tá ok ser diferente. E que a sua régua não deve ser a régua que você aplica no outro. Tanto com certeza. Se você só tem um marido ou uma esposa, você só transa uma vez a cada... Cometa Harley, tá ótimo. Tá ótimo. Mas não pegue a sua régua pra julgar ninguém que tá na sua frente. Gente, E isso vai da secretária que atende a pessoa no posto de saúde, ao médico que tá lá na ponta atendendo essas pessoas, passando por toda a enfermagem, todo o pessoal da farmácia. Imagina o pessoal da farmácia. Enfim. E fala coisas completamente inapropriadas. Por exemplo, chega uma pessoa trans, fala o nome e tá resignado. Aquilo é coisa que acaba com a pessoa. Sim, faz a gente nem querer estar ali, faz a gente querer ir embora na hora e não se cuidar, né? Faz o ambiente ser nunca mais você volta lá, nunca mais. Eu não voltaria. Eu não voltaria. Eu também não. Eu nunca voltaria mais. Tem coisas tão simbólicas, né? Tipo, às vezes acerta o nome, até chama no pronome certo, mas na pulseirinha tem um gênero que a pessoa não se identifica. Muito comum. Isso é muito comum de acontecer, infelizmente. Acontece muito ainda. E você falou bastante agora sobre PrEP, né? E eu acho que tem muita gente, assim como a gente já veio batendo nessa tecla, tem muita gente que não conhece e não entende, não sabe o que é PrEP. E eu queria saber a diferença da PEP e da PrEP e quando, em que momento que a pessoa deve fazer o uso de um desses dois procedimentos. O que são e quando eles são aplicáveis. Essa informação é muito relevante em saúde pública, né? Porque até nos anos 2010, a única forma que eu tinha de me prevenir para o HIV era usando preservativo ou tendo abstinência sexual, que essa aí é meio complicado. Mas aí, nessa época, começou a aparecer estudos com a medicação que se a pessoa tomar antes da exposição, uma medicação, um comprimido oral, que foi estudado em inúmeros países, o Brasil fez parte desses estudos, que a gente chama de profilaxia pré-exposição. É antes da pessoa se expor numa atividade sexual. E se ela tomar um comprimido por dia, numa das modalidades que a gente tem, ou um comprimido associado à atividade sexual, pasmem, vocês têm ideia de qual é a redução de risco de pegar HIV, mesmo que a pessoa não use preservativo, se ela tomar esses comprimidos? Vocês têm ideia do número de redução? Olha, o que vocês acham um número bom? Um número bom, sei lá, 80% já. O que você acha um número bom? Uma casa boa. Que uns 80, 60, 80. Se eu falar pra vocês, né, porque a doutora sabe que ela é inteligente. Eu amo, ela queria ajudar. Ela não fala, fica quieta, não fala. Ela não pode falar, porque ela sabe as coisas. Engenhariana inteligente. Ó, 99% nos estudos de vida real. Meu Deus! Imagina você tomar um comprimido todos os dias que não tem efeito colateral, que está disponível no SUS
Sistema Único de Saúde. Para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Todas as pessoas, desde 2018. Então, se chegar para você, qualquer pessoa acima de 15 anos, que pese acima de 35 quilos, que tem alguma vulnerabilidade do comportamento sexual, se ela procurar o SUS, vai estar disponível. Ela vai poder acessar um programa de testagem, de vacina, de fazer essa medicação, e ela vai reduzir a quase zero o risco de aquisição por HIV. Isso é a PrEP. Agora, imagina só, você foi pra baladinha, encontrou o date, estourou a camisinha. Meu Deus do céu, o desespero bateu, socorro. Você não vai dormir à noite, para tudo. Existe a PEP, a profilaxia pós-exposição, que você tomar até 72 horas, de novo um risco que vai reduzir a quase 100%. Aí existe uma rede no SUS, né? Então, se estourou camisinha, ou mesmo aconteceu uma situação de risco, você pode ter até um reloginho começa a contar 72 horas. Chegando nesse período lá no Sistema Único de Saúde, você vai acessar, vai tomar um antirretroviral, coquetel profilático, 28 dias, e vai reduzir a quase zero também o risco de HIV. Aí pegando aqui da minha área, você também faz antibióticos para outras ISTs que são bacterianas, e você ainda faz, se for pessoa com útero, ainda faz pílula do dia seguinte. Maravilha. Para evitar uma gestação indesejada, dependendo do momento do ciclo que essa pessoa estiver. Então, além do HIV, ainda tem outras várias doenças que a gente ainda consegue englobar. Pois é. E tudo dado pelo SUS, atendido em alguns hospitais. Aí tem que... Referências, né? Aí tem que pontuar, né? Que são algumas referências. O Perolabyton é um deles. Bom, pelo menos eu sei do Perolabyton porque, né, da ginecologia. Então, existem alguns hospitais que são referência. Outros, é mais difícil você chegar com esse tipo de queixa e ser bem atendido, mas rapidinho eles referenciam. Perfeito. Então, PrEP a gente consegue meio que em qualquer unidade. E PEP são em algumas unidades. Perfeito. Tem uma lista, para quem tiver interesse, estiver assistindo a gente, for olhar aí na internet, entra no site do Ministério da Saúde, vai estar a lista lá. Locais onde conseguir a PrEP. Você vai digitar o local mais próximo da sua casa, vá até esse centro de referência, se dê esse presente para você. Testagem, vacina, prevenção, mescle preservativo com PrEP, com vacina, entenda o que você curte fazer, entende? Foi o que a doutora falou, para algumas pessoas funciona uma coisa, para outros funciona outra coisa. Combine. O lema de prevenção no Brasil eu acho bárbaro, que é a palavra prevenção combinada. Combine a estratégia. Tá com tesão de fazer uma coisa? Faça, mas sob a esfera da prevenção. Não é errado fazer A mais B mais C. Talvez o que seja errado, entre aspas, é não conhecer essas ferramentas de prevenção, e talvez o usuário não esteja errado, é a gente que não tá falhando de chegar a informação para esse usuário, né? Para que ele entenda, se empodere da informação. É tão legal quando eu vejo alguém lá, onde eu trabalho no CRT, que é um centro de referência aqui em São Paulo, que é vinculado ao governo do estado de São Paulo, chega alguém lá orgulhoso, segurando a PrEP na mão, tomando as vacinas. Eu tô feliz, tô me protegendo, tô transando sim, eu curto transar, tô feliz. E que os moralistas e os outros vão para aquele lugar, né? Sim. Porque o que muda na vida de alguém falar sobre vida sexual? É tão gostoso, a pessoa tá lá com vida sexual ativa, se protegendo, fazendo exame, tomando vacina. O que tem de errado nisso? E só uma lembrança, quais são essas vacinas que nós estamos falando? Nós estamos falando da hepatite A, hepatite B e estamos falando da vacina do HPV. Também. Do HPV, gente, imagina, HPV é uma doença que dá câncer de colo de útero para as pessoas com colo de útero, pode dar câncer de pênis, de canal, até agora de cabeça e pescoço. Sim. E tem vacina no SUS e as mães não querem levar as meninas, os meninos. Não querem levar as crianças. Porque tá estimulando vida sexual tomar vacina de HPV. Nossa, gente, não. É bizarro. É câncer, é uma prevenção contra câncer. É igual a hepatite B, que é prevenção contra cirrose hepática. E aí nós vamos falar de transplante hoje, mais pra frente. Pacientes que estão de forma estão na fila do transplante de fígado, por exemplo, por uma doença que tem vacina. Que tem vacina super efetiva, tá no SUS. E fácil de tomar, e tranquila. E a gente falou tão mal de vacina nos últimos 3 anos por causa da Covid. É totalmente diferente. Essas vacinas, elas foram anos de estudos, vacinas super seguras, que protegem contra câncer, contra doenças graves. Gente, pelo amor de Deus, vamos perder esse medo de se testar, medo de fazer vacina, vamos procurar os serviços. Vão se vacinar. E vamos se vacinar, pelo amor de Deus. Vão se vacinar.